Olá pessoal, sejam bem-vindos ao IGV Cursos. Sou o professor Luciano Guarnieri e na nossa aula de hoje aqui do curso de Matemática Básica do IGV Cursos, nós vamos falar sobre mínimo múltiplo comum. Mas antes, vamos atentar para descobrir o que são números primos. Por quê? Porque decompor um número em fatores primos é o que nós vamos fazer quando nós formos encontrar o mínimo múltiplo comum de dois ou mais números. Tá? Então, o que é o número primo? O número primo é aquele em que há apenas dois divisores positivos, o número 1 e ele próprio. Por exemplo, o primeiro número que é primo é o 2. Professor, por que não é o 0? Por quê? Pessoal, o 0 ele tem infinitos divisores. Por que eu falo infinito? Se você pegar 0, dividir 0 por 1 dá quanto? Dá 0. 0 por 2 dá 0. Então, você tem, digamos, infinitos divisores, sempre vai dar 0. E o 1 só existe ele próprio, então ele não é primo. Se nós pegarmos o número 1 só pode dividir por ele mesmo, então não é primo. Para ser primo, ele tem que ter quantos divisores? 2, o 1 e ele próprio. Portanto, quais são os divisores de 2? É o 1. Por quê? Porque 2 dividido por 1 é 2. E o 2, porque 2 dividido por 2 é 1. E nós chegamos a uma conclusão a seguinte, que o 2, ele é o único número que é par e é primo. Por quê? Olha o 4. O 4 eu posso dividir por 1, por quê? Porque 4 dividido por 1 é 4. Eu posso dividir 4 por 2? Posso, porque 4 por 2 é 2. E eu posso dividir 4 por 4. Já deu 3 números, deu 3 divisores. Logo, não, o 4 não é primo. O 2 é primo. O 4 não é primo, o 2 é primo. Por que o 2 é primo? O 2 ele é o único número que é par e é primo. Os demais serão todos ímpares, tá? Serão todos ímpares. Por exemplo, o número 3. O número 3 ele só pode ser dividido por 1 ou por 3. O número 5 por 1 e por 5. O número 7 por 1 e por 7 e assim sucessivamente, tá? Agora, vamos falar dos fatores comuns, Por exemplo, mínimo múltiplo comum, o que é? Por exemplo, eu tenho dois números. Vamos botar aqui, o número 14 e o número 28. Vou botar 24. Pronto. Pessoal, aí a gente faz esse tracinho do lado aqui. O que eu tenho que fazer aqui, para encontrar o MMC, o famoso MMC, o mínimo múltiplo comum de dois números, ou de 3, ou de 4, enfim, você tem que ver o seguinte. O primeiro número que eu vou tentar colocar do lado aqui para dividir eles é o 2, tá? É o 2. Por quê? Porque eu sempre tenho que começar do menor número possível. Então, eu vou fazer por 2. Você sabe que o 14 dá para dividir por 2 e dá para dividir por 7. Mas você vai começar por quem? Por 2. E por que eu sei que o 14 e o 24 é possível dividir por 2. Por quê? Porque os dois números são pares. Todo número par é divisível por 2. Então, nós temos aqui o 2. E o que eu faço agora? Eu divido este por 2 e divido este por 2. Quanto é que é 14 dividido por 2? É 7. Eu deixo um tracinho aqui. 24 por 2 é quanto? 24 por 2 é 12. Aí eu vou observar aqui o meu MMC. E eu vejo que o 7 já bateu no número primo. Eu não vou ter para onde correr, eu só vou ter o 7, para poder diminuir aqui. Mas o 12 ainda dá por 2, então eu coloco 2 aqui, E eu olho aqui, 7 por 2 dá? Não dá. O que eu faço? Eu repete o 7. O 12 por 2 dá quanto? Dá 6. Aí eu olho novamente. 7 e 6, eu posso por 2? O 6 ainda pode. Então eu coloco 2 aqui, 2. Aqui é 7, Porque eu só vou baixando, vou repetindo. E o 6 por 2 é 3. Porque 3 vezes 2 é 6. Tá? Entenderam? E aqui, agora ficou dois números primos. Mas qual desses dois números primos que eu tenho aqui, que o 7 e o 3 são números primos, qual deles é menor? É o 3. Então eu vou colocar o 3 aqui, E eu vou repetir o 7. E aqui eu faço o quê? 1. Tá vendo? E aqui, como sobrou 1 aqui, e aqui falta ainda sobrar 1, eu coloco 7 aqui agora. Aqui dá 1 e aqui dá 1.
Quando o meu MMC ele chega a 1 aqui embaixo, nós já encontramos. E para eu encontrar o MMC, eu faço o quê? Eu multiplico 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 7. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 é 2 ao cubo. Vezes quem? Vezes 3 vezes 7. 2 ao cubo é 8. Vezes 3 vezes 7 é quanto? É 21. 7 vezes 3, 21. Quanto é que dá isso aqui? 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 168. Logo, você descobre que o MMC de 14, né, e 24 é igual a 168. Pronto. Então, se você estiver lá, depois nós veremos nas nossas aulas, né, sobre frações e a soma de frações cujo denominador é diferente, você tem que tirar o MMC, vai acontecer que o mínimo múltiplo comum entre 14 e 24 é o 68. O que quer dizer isso, pessoal? Vamos aqui agora mostrar, por exemplo, esses dois números de um modo diferente. Ou melhor, vou mostrar outros aqui, porque esse vai dar muito longo, né? Vai ser até chegar a 168, fica difícil. Então vamos mostrar aqui qual é o mínimo múltiplo comum de dois números, para você entender, tá? Para você entender. Deixa eu pegar aqui o exemplo que eu coloquei. Vamos, por exemplo, olhar os múltiplos de 6 e os múltiplos de 8, tá? Quais são os múltiplos de 6? 6 vezes 1, né? 6. 6 vezes 2 é 12. 6 vezes 3 é 18. 6 vezes 4 é 24. Né? Então aqui os múltiplos, né? E lembrando que os múltiplos de um número é infinito, né? Você vai multiplicando conforme a tabuada. De 8. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. Olha aqui, ó. Pronto. Achou? 24 está aqui e 24 está aqui. 24 é o mínimo múltiplo comum entre 6 e 8. Aí, isso aqui é um jeito de fazer. Lógico, é muito mais difícil fazer assim do que fazer assim, ó. 6 e 8. Ó. Se você fizer por aqui, também dá. Ó, dá por 2, aqui dá 3, dá 4, ainda dá por 2 ainda. Deixa eu só pegar um giz aqui, tá? Então é uma forma de deixar para vocês enxergarem. Então aqui coloca 2 também, ó. Aqui fica 3. Esse 4 por 2 dá 2. Por 2, ó, dá 3. Aqui dá 1. Aqui dá 3 e aqui dá 1. E aqui dá 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Pronto. Tá? Então, o que é o MMC? O MMC é isso que eu fiz aqui, ó. Você pega os dois números, vê os múltiplos dele, né? Qual é o mínimo múltiplo comum? É o 24. Por quê? É o número que está aqui e que está aqui. Foi o primeiro que apareceu. Ó, aqui é 6, aqui é 8. Aqui é 12, aqui é 16, aqui é 18. Aí, o 24 foi o primeiro número, né? Que desses dois múltiplos, tanto de 6 quanto de 8, que são iguais, né? Logo é o mínimo múltiplo comum. Por isso que a gente usa isso aqui, ó, né? A gente usa esse formato aqui, que pode ser para 2 ou mais números, né? De você fazer e você multiplica os fatores primos. E sempre lembrar que você sempre vai começar pelo menor número primo possível. Vai começar pelo 2. Quando não der para resolver com 2, vai com 3. Não deu com 3, vai com 5. Depois o 7 e assim sucessivamente. Tá, pessoal? Então, mínimo múltiplo comum é um algoritmo, vamos dizer assim. Isso aqui é um algoritmo para isso aqui. Por quê? Aqui deu para a gente fazer manual, porque são dois números pequenos, o 6 e o 8. Mas se você pegar números muito grandes, vai ficar difícil de você colocar por extenso todos os múltiplos de um número. Tá? Então o MMC é um algoritmo que você pode utilizar, deve utilizar para encontrar o mínimo múltiplo comum, que é o menor número que é múltiplo ao mesmo tempo de ambos os números. Tá? Então isso aqui, pessoal, tem que estar bem gravado na mente. O mínimo múltiplo comum, mínimo. O que é mínimo? É o menor. É o menor múltiplo que é comum entre dois ou mais números.
É isso que é o mínimo múltiplo comum, tá? O mínimo múltiplo comum é isso, é o menor número, né, que é múltiplo de 2 ou mais números, tá? E assim você vai pegando aí o jeito, tá? Outra coisa, já aconteceu às vezes de acontecer isso aqui, ó, por exemplo, vamos pegar o número sozinho, 24. Aqui a gente nem chama de mínimo múltiplo comum, por quê? O mínimo múltiplo comum seria, no caso, você quisesse saber qual é o mínimo múltiplo comum de dois números. Nesse caso, se você fizer aqui, ó, vamos lá, vamos entender aqui, ó, 2 dá 12, né? Por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Se você multiplicar 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, dá 24. Tá? Então, não muda nada. Então, para poder fazer mínimo múltiplo comum, você tem que fazer o quê? Você vai ter que ter no mínimo dois números. 3, 4, 5, enfim. No mínimo 2. Porque somente um só, você vai decompor esse número em fatores primos. Você vai dizer que o 24 é igual a quem? A 2 elevado ao cubo, vezes quem? Vezes 3. 24 é igual a 2 elevado ao cubo vezes 3. Por quê? Você decompôs o número em fatores primos. Aqui, não necessariamente você fez o mínimo múltiplo comum. Porque para você fazer o mínimo múltiplo comum, você tem que ter no mínimo dois números. Porque com um só, o que você vai fazer? Vai decompor em fatores primos. Porque 24 é igual a quem? A 2 elevado a 3 vezes 3. Por quê? 2 elevado a 3 é 8, e 8 vezes 3 é 24. Então, quando você decompõe o número em fatores primos, você está achando uma forma de escrever esse número, né, de um outro jeito. Por quê? 24 é igual a 2 elevado a 3 vezes 3. Então, por que eu falo isso aí? Vocês têm que ter bem na mente isso. Porque vão surgir questões em que, pelo simples fato de você saber escrever o número de uma outra forma, já vai ajudar você a resolver a questão, tá? Então, não se bitolem, aprendam dessa forma, tá? Então, recapitulando então, o que a gente viu nessa aula de hoje. O que é o número primo? O número primo é aquele número que possui apenas dois visores positivos, o número 1 e ele próprio. Aí nós temos o 2, que é o único primo que é par, temos o 3, o 5, o 7, né? E assim sucessivamente, 11, 13, 19 e outros, né? Depois você pode ir testando, você vai testando e vai aprendendo. Depois nós vimos o que é o MMC. O MMC ele é o menor número que é múltiplo, comum, entre dois ou mais números, né? Nós vimos ali o exemplo do 6 e do 8. Você foi fazendo lá, viu todos os múltiplos de 6, viu todos os múltiplos de 8. Deu quanto? Deu 24, que é o único número que é o menor número que é múltiplo de 6 e de 8 ao mesmo tempo. E também vimos a decomposição de um número em fatores primos. Você pega um número apenas, decompõe ele e é uma forma de você escrever este número, tá certo? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, nossa aula sobre mínimo múltiplo comum, tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal, também ativar o sininho das notificações e ficar por dentro aqui do IGV Cursos, tá? E não se esqueça, ficou com dúvida, comenta no vídeo também. O pessoal acaba não comentando, mas é importante comentar nos vídeos para ver se realmente o curso está sendo bom ou não, né? Está tendo algum andamento e para a gente também testar a turma, digamos assim, e verificar. Às vezes surge uma dúvida, quem sabe surge uma nova aula aí dentro do nosso curso para explicar, para ajudar vocês, tá certo? Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui. Deus abençoe a todos, fique com Deus e até a próxima. Valeu!